E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para poder trabalhar com vocês mais uma vez as competências gerais da BNCC. Eu tenho recebido perguntas sobre isso no inbox do Instagram e também no inbox do Facebook e no Messenger, né? E tenho buscado trabalhar sempre para aprimorar, para contribuir mais com vocês, colegas, professores, para entenderem melhor o que é a BNCC. Então, eu vou falar agora com vocês de novo de algumas competências, tá? E também apoiando em uma pesquisa que eu fiz com pessoas que se cadastraram no nosso site, bncc.professorjambeiro.com.br, eu vou trabalhar isso também com vocês nessa aula de hoje, beleza? Então, a primeira coisa, a questão das competências, vou abrir aqui, são 10 competências, tá? São 10 as competências da BNCC e elas vão passear por vários campos diferentes, por vários campos do conhecimento, tá? Vai ser por várias áreas, que todas essas áreas, são 10 áreas, todas elas juntas vão fazer com que você consiga trabalhar com o aluno de uma forma completa, tá? Vai trabalhar o aluno na integralidade dele, fazendo com que aquele estudante seja por completo contemplado, trabalhado nos conteúdos que você vai desenvolver em sala. Matemática, história, filosofia, inglês, não importa. Tá? O que importa é que a gente trabalhe com o aluno na sua completude, na sua complexidade toda, certo? Então, lembrando a vocês um pequeno histórico de como surgiu a questão das competências, como surgiu a BNCC, né? As competências gerais e tal, a Base Nacional Comum Curricular. A gente tem a base surgindo lá na Constituição de 88, tá? A exigência dela era necessário ter uma estrutura que guiasse a educação brasileira. Só que isso sempre ficou para depois. Vamos deixar, vamos levar. E aí a gente tem a primeira legislação que vai reforçar a estrutura educacional, vai ser a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394 de 1996. Tá? Vão vir depois planos curriculares, parâmetros curriculares nacionais e tal. E aí, em 2015 para cá, surgem discussões sobre uma base nacional efetiva e em 2017 ela é colocada para jogo. Tá? Vão ter várias discussões e tal, é no governo Temer que isso acontece, várias audiências públicas, vários debates, vocês podem ver isso tudo, esse caminhar, né, com mais detalhes, no site do MEC, tá? Que você tem lá a BNCC, MEC, GovBR, você consegue ver, Base Nacional Comum Curricular, .mec.gov.br, e tem todo o material disponível para vocês poderem fazer o download, tabelas e tal, certo? Então, a gente tem 10 competências, são elas, vou falar aqui com vocês. A competência do conhecimento é a primeira, tá? Eu estou olhando para cá porque eu estou com a tela do computador aberta, viu, gente? Então, a gente tem a primeira competência. A primeira competência é a competência do conhecimento, tá? Em que a gente vai trabalhar a questão de aproveitar o conhecimento da humanidade, a história que a gente tem, né? O conhecimento disponível que nós temos, a primeira competência é que essa do conhecimento, ela vai trazer a capacidade da gente pegar a história que nós já conhecemos e fazer com que ela seja aproveitada de uma forma crítica. Como assim de uma forma crítica? Que a gente pegue e consiga aproveitar o conhecimento que nós temos na história, na matemática, na engenharia, na física, no nosso idioma nativo, que é o português, no inglês, e consiga fazer com que isso seja aproveitado para a sociedade, para que possa incluir as pessoas, né? Possa ser utilizado na questão social, na questão econômica, política. De que maneira? Vamos dar um exemplo prático. Se você tem um conhecimento prévio, você aprendeu história, você entendeu história na questão do fascismo, quando você perceber situações que surgem como essa, você vai combatê-los, né? Se colocando contra atitudes de políticos ou de governos, né, que estejam agindo dessa forma. Se você entende bem de matemática, você sabe, e de física, né, você sabe que se passar acima de uma certa velocidade, você vai tomar uma multa. Né? Então é a questão de colocar o conhecimento já existente em prática. Tá? Então a gente tem aqui, ó, eu vou ler a definição dessa competência de conhecimento para vocês. Ela, cadê aqui? Só um instantinho, né? Porque quando a gente está tendo aula, o computador resolve brincar com a gente e travar, né? Acontece com todo mundo. Então a gente vai ter aqui, ó, a segunda competência, né? Aqui, ó.
a primeira competência, que é do conhecimento, valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então eles vão colocar, como essa primeira competência, a questão da gente trazer o mundo real e conectar com o mundo digital, né, que é muito importante. A sexta competência fala sobre o mundo digital, é a cultura digital, né? Então, é fundamental que a gente entenda cada competência para que essas competências sejam parte da nossa rotina de professores, tá? Pensa o seguinte, quem continuar no mundo do quadro de giz, né, ou do quadro branco com pincel, vai ficar para trás. Não adianta pensar, eu vou ser o herói da resistência. Não vai. Por quê? As escolas hoje em dia, eu falo isso na prática, eu estou vivendo isso no dia a dia nas escolas, eu tenho visto isso acontecer, tá? Com colegas. Todas as escolas estão agora exigindo conhecimento sobre a BNCC, até para contratar professores ou para manter o corpo docente. Jambeiro, então significa que se eu não sei nada de BNCC, a escola vai me mandar embora? Vai. Então é fundamental você entender as competências, depois as habilidades da BNCC. E é isso que eu estou trazendo para você agora, tá? Então, como eu falei, a primeira competência é a do conhecimento e ela vai trabalhar com a questão do mundo físico, o mundo social, a realidade, a nossa realidade, né, a nossa cultura e o mundo digital. Isso aqui, ó, que vocês estão me vendo aqui, tá? Essa tela aqui, é parte desse mundo digital. Se a gente buscar passar o tempo para trás, 20 anos, 25 anos, era inimaginável ter essa interação que a gente está tendo aqui, né? Eu estar falando com você por meio de uma tela, que pode ser do celular, do computador, do tablet, né? Do iPad. Então você tem que estar sempre ligado no mundo que está chegando. E é essa uma das preocupações que a gente tem com a BNCC. A BNCC traz para nós essa possibilidade de trabalhar o aluno na sua integralidade. E é importante para nós professores também vermos a BNCC como um aliado. Por quê? Quando a gente pega e trabalha a BNCC como uma ferramenta a mais para a gente na sala de aula, a gente consegue entrar no mesmo nível, digamos assim, do aluno, na questão de o moleque hoje em dia já nasce com tablet, sai da barriga da mãe, já está assim, ó, escrevendo no WhatsApp, já está mandando mensagem. Vocês devem ter visto um monte de GIFs e vídeos engraçados na internet falando sobre isso. E é uma verdade. Porque quando a gente vai para a sala de aula e comenta alguma coisa, os alunos já dão mais 5 ou 6 opiniões diferentes sobre a tecnologia. Então, quando a gente pega o conhecimento, aprende, entende esse conhecimento, essa primeira competência, e coloca em sala de aula, os alunos ficam maravilhados. Eu trabalhei isso, eu sempre gostei de trabalhar tecnologia, e ano passado eu coloquei muito isso em sala, e os meus alunos ficaram alucinados de trazer a questão da gente trabalhar com vídeos, com filmes, às vezes intervenções da Netflix, eles assistiam em casa, na sala de aula colocar fotos, pequenos vídeos, eles assistirem no próprio celular. É muito interessante porque funciona, o aluno fica engajado, interessado, ele se empenha. Como a gente fala muito na internet, né? Ele está te seguindo, ele está inscrito na sua audiência, que é a sua prática da sala de aula. Então a gente tem que sempre estar conquistando o aluno. A cada aula a gente tem que conquistar o aluno. Jambeiro, então significa que cada aula tem que matar um leão por dia? Não adianta você dar uma aula fantástica essa semana e na semana que vem a sua aula ser uma porcaria. Então a gente precisa estar sempre lá no topo com os alunos. E a BNCC, ela vem como uma ferramenta para te ajudar a trabalhar isso, tá? A segunda competência, vamos aqui, ó. A segunda competência vai falar que a gente precisa exercitar a curiosidade intelectual, né? E recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica. Não à toa, o nome dessa competência vai ser pensamento científico, crítico e criativo, tá? Vai ser o pensamento científico, crítico e criativo. As competências número 2. A gente vai trazer a questão dos conhecimentos que já existem e analisar criticamente. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp que fala X coisa. Cara, verifica se é verdade ou não, né? Por exemplo, a questão das vacinas. A vacina mata. Será? Verifica. Vai lá buscar as informações, vai no site de um médico confiável ou pergunta para o seu médico de confiança. A vacina mata? Não, não mata. Existem centenas, milhares de pesquisas que mostram que as vacinas contribuem para salvar milhões de vidas.
Então, é usar o pensamento crítico a seu favor. Né? Chegar na sala de aula e explicar a questão de que as pesquisas existem com base científica, com método, tá? Que não é uma coisa de eu acho que é isso, então vai valer. Não, tem método, tem pesquisa e é algo importante para ser trabalhado por centenas, milhares de pessoas, e não é a opinião de WhatsApp que vai contrapor a milhares de pessoas que pesquisaram durante décadas. Né? Então, esse pensamento, a competência 2, o pensamento científico, crítico e criativo, a primeira coisa é o do crítico, que vai analisar e você verificar se aquela informação procede ou não. No linguajar atual, se é fake news ou se é uma informação correta. Tá? A segunda questão do pensamento científico é o que eu falei também agora. De você analisar uma informação, você pegar a hipótese, né? Será que se eu misturar o elemento A com o elemento B, vai sair algo interessante? É a hipótese. Vamos pesquisar. Você vai desenvolver a tese. E aí você chega a um resultado final que é positivo. Realmente, se eu misturar A com B, vai dar uma substância muito boa para, digamos, curar uma doença. Ou não adiantou nada, eu criei espuma, não vai funcionar. Né? O método científico, bem resumidamente, é isso. Tá? Bem resumidamente, vai trabalhar assim o método científico. E o terceiro, que é o criativo, vai buscar trabalhar também a questão até da arte. Né? O Steve Jobs, por exemplo, ele trabalhou muito com a questão da criatividade na Apple, até o falecimento dele. Né? E é uma das características principais da empresa. E ele trabalhou isso como? Não pela questão de somente ele ser um gênio, mas muito, ele tem isso na biografia dele, em que ele trabalhou, ele fez um curso na faculdade sobre caligrafia. E você tinha que ser criativo, ele criou novas letras. E esse trabalho de criatividade ajudou ele na hora que ele estava com a empresa dele, tendo que desenvolver coisas criativas como o iPad, o iPod, ou criar um novo mercado, né, de música, por exemplo, o iTunes, a questão do trabalho de criatividade. Um outro exemplo, o Jeff Bezos, né, o criador da Amazon. Ele tinha uma atividade quando ele era jovem na escola, ele tinha participado de um projeto para superdotados, em que as pessoas pegavam e faziam perguntas absurdas. Por exemplo, quantos bueiros existem na cidade de Nova York? Ninguém vai saber, a não ser que seja do órgão que trabalha com a manutenção de esgotos. Mas por que ele fazer essas perguntas absurdas? Porque era importante que as pessoas pensassem criativamente. Não sei, eu imagino que na minha rua tem 10, então se a gente pegar e multiplicar por milhares de ruas que vão ter na cidade, tenha 10 milhões de bueiros. Né? Mas a pessoa buscar soluções criativas para as situações que elas tinham. Então, essa terceira parte do pensamento criativo funciona para você buscar soluções para situações. Não ficar assim, fechado numa resposta só. Buscar várias respostas diferentes para uma mesma situação. É isso que a educação ativa de hoje, a pedagogia moderna, a BNCC traz para você. Buscar soluções criativas. Não só para a sua prática de sala de aula, né, do dia a dia, de estar lá ensinando várias turmas em várias escolas, mas uma solução criativa também para fazer com que o aluno traga o interesse dele em milhões de coisas que estão fora da sala de aula, como internet, o YouTube, canais de diversão, jogos de videogame. Você traga essa atenção dele que está lá fora, seja criativo e traga essa atenção para você. Certo? Beleza? A próxima competência, a terceira, é o senso estético, que vai trabalhar do seguinte aqui, a questão de desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir dos conhecimentos que a gente tem na ciência moderna. Tá? Deixa eu abrir aqui. É aquela coisa, né? A gente faz uma aula e aí a gente acaba tendo problema de ter a internet e o computador travando, né? Aguenta só um pouquinho que eu já volto. Então, repetindo para vocês, tá? O senso estético, ele vai trabalhar o desenvolvimento do senso estético, né? Para quê? Para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais e participar dessas criações, tá? Ou seja, o senso estético está muito ligado à arte. Tá? Como eu falei aqui com vocês, o senso estético está muito ligado à arte. Ou seja, ele vai buscar que a gente analise a questão da arte popular, da arte de elite, da arte estrangeira, da arte nacional, da arte indígena, de vários sentidos de arte. Tá? Exemplo prático. O cubismo, tá? De Picasso é o grande exemplo. O painel de Guernica,
né, que foi a representação da Guerra Civil Espanhola, é uma expressão artística. Né? Você desenvolve o senso estético, o senso artístico analisando esse quadro, por exemplo, esse painel. Mas não é simples, tem que ter uma interpretação dele. Tá? Se vocês observarem, vocês vão ver que na imagem tem um touro que está sofrendo, ele está com o rosto assim para cima, a cara disforme. O que é aquilo? É o simbolismo da Espanha que estava sofrendo com uma guerra civil. Né? A gente tem outras imagens que é de uma mulher chorando, que significam as mulheres que estão perdendo seus filhos na guerra. Então você, desenvolvendo o senso estético, consegue observar várias formas diferentes de expressão da cultura popular, da cultura de uma sociedade, tá? Às vezes da cultura religiosa também, tá? E você vê diferentes formas. As pinturas do que eu chamo das tartarugas ninja, dos 4 grandes do Renascimento, Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo, tá? As expressões artísticas deles nos quadros, Mona Lisa, a Pietà, o teto da Capela Sistina, né, com os vários desenhos, as várias pinturas de Michelangelo, né, os desenhos, né, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci e várias outras peças. A gente tem a expressão da arte do final da Idade Média, começo do Renascimento, né, em que vai expressar a beleza do corpo, é o antropocentrismo, e o humanismo vai trazer a questão da figura da beleza do corpo humano, sem a questão de sexualidade ou uma interpretação sexual, mas da beleza do corpo humano, né, dos músculos, da simetria dos músculos, dos traços. Né? Então isso é importante também ser observado quando a gente traz o senso estético e é analisado isso na BNCC. Muito trabalhada essa competência com a arte, mas não somente. Né? Você pode, por exemplo, pegar na matemática, trazer a beleza da matemática. Aí você que é estudante está me vendo vai falar, Jambeiro, que beleza que tem a matemática, eu só tenho que decorar a fórmula. Primeiro, está errado. Tá? Você como aluno, se está observando isso, não está correto decorar a fórmula. E você, professor, não ensine o aluno a decorar fórmulas, pelo amor de Deus. Faz ele entender o processo daquele cálculo, porque aí a fórmula vem naturalmente. Aí fica fácil para o aluno entender. Como é que, por exemplo, eu explico, eu sou professor de história, mas como é que eu explico, e eu já ajudei vários alunos, na questão de calcular a hipotenusa, os catetos num triângulo retângulo? É simples, você já deve ter até visto isso em outras aulas minhas. O que a gente tem? Você pega, tem uma história que é assim, tinha um general, tá? Tinha um general chinês aqui e um acampamento inimigo do outro lado. Tá? Ele precisava calcular essa distância aqui, ó, para conseguir planejar seu ataque. Os chineses já tinham, naquela época, conhecimentos matemáticos para calcular a distância do Sol, está aqui em cima, em relação a um certo ponto no solo. Tá? Ele falou, cara, eu preciso calcular essa distância entre o meu ponto e o ponto do acampamento inimigo. O que ele fez? Desenvolveu a pipa. Soltou a pipa foi subindo, então a gente tem o ponto aqui do acampamento inimigo, a pipa foi subindo, virou a hipotenusa, a distância que ele estava era o cateto que ele queria saber, porque ele já tinha como calcular esse outro cateto. Né? Então a distância da pipa que ela percorreu que foram vários e vários e vários metros, era a distância que ele estava aproximada da questão do outro terreno, do terreno onde estava o acampamento inimigo. Pronto, ele já tinha um cálculo que era do Sol em relação ao acampamento. A linha da pipa, só faltava descobrir o terceiro cateto, o segundo cateto, né? Já que ele tinha 2 lados dos 3 que ele precisava. E isso facilita, aí o aluno vê uma questão prática e entende como funciona aquele cálculo. Outro exemplo da aplicação prática do senso estético, da beleza da matemática. Você explicar para o aluno por que o pai dele leva multa. Né? A gente tem aquele retângulo no chão, normalmente, né? E aí o carro passa muito rápido. Olha, aquele retângulo tem tantos centímetros de largura e tantos centímetros de comprimento. Aí calcula a área. Simples, já tem uma medição ali. Tá? Então já se sabe, por exemplo, um retângulo de 35 centímetros. E aí você vai calcular, né, você já tem o espaço ali então. Aí você vai pegar a velocidade que o pai do cara passou, 80 km por hora. Né? Vai transformar isso em metros por segundo. E aí você já tem a velocidade, você já tem o espaço. Né? Você vai calcular o quê? O tempo. Você já tem a velocidade, que é 80 km por hora, já tem o espaço, né?
que são 35 centímetros, você calcula, você coloca isso para ficar na mesma proporção, calcula em metros por segundo, o professor ensina isso fácil, e aí depois faz o cálculo para descobrir o tempo que levou para passar naquele espaço ali do retângulo. Se ele demora, digamos, se o computador está programado para uma via de 60 por hora, a pessoa passar ali em 0,03 segundos, e aí o cálculo deu 0,01, significa o quê? Que você passou tão rápido, demorou 0,01 segundo para passar. Então você está acima da velocidade, o carro leva multa. Né? Porque o programa está dizendo que se a pessoa passa a 60, tem que ser 0,03. Entendendo isso, o aluno vai falar, pô, que legal, cara. Então agora eu entendi porque que meu pai levou multa. A física não é difícil, é simples de se entender. A matemática também não. E esses exemplos que eu dei agora são exemplos práticos da questão do senso estético, da beleza da matemática. Né? Não funciona só para a arte, vai funcionar para a matemática. Para o português, o senso estético da beleza de um texto, né? De você ler a poesia da Ilíada ou da Odisseia, de ler um texto em prosa e verso, né? De poemas como os Lusíadas, de ler um texto legal, um texto de romance, né? Um texto de Machado de Assis, por exemplo, Dom Casmurro. Né? Então são infinitas as possibilidades. Vem a nossa criatividade, aí ó, a gente pegando a segunda competência e trabalhando com a terceira também. Pegar a nossa criatividade e trabalhar em conjunto com a questão do senso estético, certo? Beleza? Mais uma competência para a gente fechar essa aula de hoje. Tá? É a quarta competência, que é a da comunicação, fundamental nos dias de hoje e que tem sérios problemas porque ela tem ficado truncada de uns tempos para cá. Tá? A comunicação que eu falo em todos os sentidos, comunicação visual que a gente está tendo aqui, comunicação verbal, de sinais, né? Libras é uma linguagem, WhatsApp, Telegram, as tecnologias que estão na nossa mão hoje são formas da gente conseguir trabalhar a comunicação. Tá? Então a gente tem que pensar nisso também. Certo? E a competência da comunicação, ela vai trabalhar o quê? Tá? Ela vai vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui com vocês. Ela vai utilizar as linguagens verbal, verbo visual, corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital. Ou seja, ela vai trabalhar com... Opa, aqui. Ou seja, ela vai trabalhar com tudo. Tá? E por que ela vai fazer isso? Ela vai trabalhar para expressar, compartilhar informações, né, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Ou seja, o foco dessa quarta competência, que é a competência da comunicação, é para as pessoas conseguirem se expressar. E se você para e pensa hoje, o tanto de gente que não se expressa bem, e isso dá uma série de problemas, você vai entender o que eu estou falando. Se eu falo alguma coisa e você não entende, a comunicação não rola, porque tem que ter o emissor e o receptor. Se eu falo alguma coisa, você vai perguntar o quê? E aí não rolou a comunicação. Né? Se você recebe uma fake news, uma corrente dessas no WhatsApp, e você leva isso como uma verdade, a comunicação também está falha. Por que vai acontecer? Você vai partilhar, você vai compartilhar experiências, ideias, sentimentos, né, errados. Né? Então a gente busca, na questão da comunicação, trabalhar sempre, essa quarta competência da BNCC, trabalhar sempre a questão da correta interpretação das informações para se comunicar bem, para que a gente possa fazer a correta interpretação de uma informação e passá-la à frente corretamente. Não só a questão de usar o vocabulário correto, de se explicar, de falar bem. Não precisa falar como um ministro do STF, né, daquela forma toda cheia de verbos difíceis e tal, mas também não precisa falar nós vai, a gente fomos. Né? E apesar disso também ser uma forma de comunicação. Então a gente tem que observar as várias possibilidades no ambiente mais sério, mais formal, falar de acordo com aquele ambiente. No ambiente mais popular, também falar de acordo com o que está ali naquele meio. Tá? Mas é importante essa competência da comunicação, em sala de aula especificamente, para que a gente possa trazer o aluno para a aula, para que ele possa se expressar, para que ele possa se comunicar, porque todos vocês que estão me assistindo sabem que tem aluno expansivo, que conversa, conta piada, brinca e tal, e tem aquele aluno fechado, quieto, super na dele, que você fala, ô, Joãozinho, aí o menino já... É comigo? Então, isso é também uma forma da gente conseguir trabalhar a questão da comunicação desse tipo de aluno também, que é muito tímido. Trazê-lo para que ele possa entender que ele faz parte daquele processo, que não está errado ele se comunicar. E, gente, principalmente, que é parte de uma outra competência, né, da autoestima e da empatia,
que eu vou falar em outro momento, que é importante também, tem a ver com a comunicação. Você precisa trabalhar a questão do seu aluno se comunicar e ele aceitar o erro. O erro é bem-vindo. Né? Se ele fala uma coisa e está errado, não permitir que os outros colegas fiquem zoando, sacaneando ele. Porque todo mundo erra, ninguém é perfeito. Então é importante isso, na competência da comunicação, você trabalhar a questão de aluno, o João, o Pedro, Maria, Raimundo, Chico, participe, comunique-se, fale em sala de aula. O erro é bem-vindo. Aqui é o momento, na sala de aula, é o momento da gente errar, da gente debater, da gente praticar. Né? Então coloque o erro como algo positivo, porque a gente só aprende errando. Então, se você quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato, você pode mandar mensagem no nosso Messenger, Professor Jambeiro, tá? E no nosso Instagram, no direct do Instagram, também Professor Jambeiro, tá? Você conhece a nossa marca, essa bolinha azul com o nome amarelo. Pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, tirar a sua dúvida que você quiser, que eu estou aqui à sua disposição. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.